Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, nesse nosso instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje fala sobre anjos da guarda e espíritos protetores. Esta é a quarta parte desse nosso tema, anjos da guarda e espíritos protetores, e estamos na pergunta número 509. E a pergunta número 509 diz assim: quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? E a resposta: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por nós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação que já chegou. Bom, resgatando um pouco do que a gente já comentou nas questões anteriores, os espíritos protetores ou anjos da guarda são aqueles que, para poderem realmente contribuir conosco, têm uma elevação espiritual maior do que aquele que é o protegido, do que é o tutelado. Então, isso por quê? Porque é como se você estivesse dando a um aluno um professor que, por ser professor, tem que saber mais do que o aluno. Você não vai colocar um aluno dando aula para outro aluno que não tem o conhecimento. Então, aquele que é o espírito que tem por incumbência a proteção de um acolhido, de um protegido, ele tem necessariamente que ter um nível superior ao do protegido. Mas não são espíritos de alta escala de superioridade, já que esses têm missões mais importantes, vamos dizer assim, ou mais com uma responsabilidade maior para atuarem. São espíritos que têm um nível superior ao nosso, de maneira que eles possam nos ajudar. Como a escala e o nível de progressão e de evolução dos espíritos depende do número de vidas, do esforço que já fizeram, do quanto adiantaram, do quanto se esforçaram ou não, existem inúmeros níveis de evolução diferentes para cada um de nós. Então, aquele que é o responsável pela nossa conduta, vamos dizer assim, pela nossa proteção, pela nossa orientação, é alguém que necessariamente já está mais adiantado que nós, o que não significa que seja em última escala, assim, é exatamente no nível que é necessário para nos auxiliar. Da mesma medida, na medida em que a gente vai evoluindo também, a gente vai alcançando patamares diferentes, pode ser que exista uma troca desses espíritos por outros espíritos que tenham um conhecimento mais específico que possam nos ajudar mais na nossa evolução. Você não tem o mesmo professor desde o pré-primário até a faculdade. Você vai mudando e à medida que você vai evoluindo, os professores também vão mudando porque é necessário um grau de conhecimento e de esclarecimento diferente para que ele possa te ajudar. A mesma coisa acontece com os espíritos protetores. Embora alguns deles nos acompanhem, às vezes por várias existências, eles acompanham a nossa evolução e a nossa progressão, há de chegar um momento onde, ou porque eles têm alguma outra tarefa para desempenhar e acabem passando essa tutela para outro amigo espiritual, ou porque nós necessitamos então de um grau de conhecimento diferente numa determinada disciplina, numa determinada evolução que estejamos por acontecer. Então, isso esclarece essa questão. Mesmo aqueles espíritos que estão mais evoluídos, vamos dizer assim, que está num grau de, como ele diz aqui, em estado de selvageria ou de inferioridade moral, são espíritos que, como crianças, precisam e demandam um tutor adequado, um espírito protetor que tenha um nível de conhecimento apropriado para o nível de evolução que eles têm. Então não muda, só muda, na realidade, a necessidade
de conhecimento que se é necessário, do grau de evolução que é necessário para aquele espírito que está nos acompanhando. Pergunta número 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? E a resposta? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente ao espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que por qualquer circunstância um vem a faltar, o outro lhe supre a falta. Há aqui uma diferenciação também já comentada nas perguntas anteriores. Existem alguns espíritos que nos são simpáticos, que tiveram vivência e às vezes por uma fraternidade, por um amor, por uma proximidade, nos acompanham na espiritualidade, nos assistindo também. Mas não necessariamente são os que a gente considera como os espíritos protetores. São espíritos amigos, simpáticos, familiares, que nos são agradáveis. A própria questão da maneira como é colocada, na medida em que ele reencarna para conviver com o tutelado, já indica um certo mesmo nível de evolução, já que a gente não vai ter espíritos muito mais evoluídos convivendo conosco no dia a dia. As nossas evoluções, embora diferentes, são mais ou menos paradas, né? Nós temos mais ou menos o mesmo nível de evolução daqueles que estão aqui convivendo nesse momento. Então a gente teria nessa situação um familiar ou um simpático que nos tem amor, que nos tem proximidade, mas que não necessariamente é o nosso espírito protetor. Nosso espírito protetor está na espiritualidade. Quando ele assumiu essa função de ser o espírito protetor, ele sabe do desempenho que tem que ter e da tutela que tem que ter. A gente também já viu em uma outra questão que é possível sim que espíritos protetores possam conviver conosco, mas é muito difícil que isso aconteça, e quando isso acontece existe uma troca, fala assim, então tá bom, então agora o outro amigo espiritual vai cuidar de você. Por quê? Enquanto estamos aqui encarnados e na vivência corporal, nós temos os nossos conhecimentos espirituais, vamos dizer assim, de uma certa maneira restritos, abafados. Nós não temos consciência de tudo que a gente já alcançou e galgou até hoje. Nós não lembramos de todas as existências que já passamos, de todas as experiências que já passamos. Não normalmente. Em regra geral, nós não lembramos das vidas passadas. Então, nós temos limitado o nosso conhecimento e a possibilidade que a gente tem do nosso próprio aprendizado. Ele vem através da intuição, de uma presciência daquilo e de como você tem que resolver as questões, dando para a gente uma certa vantagem, vamos dizer assim, do que a gente já aprendeu em vidas passadas. Mas a gente está limitado, como a gente já falou em outros capítulos também. Enquanto encarnado, o homem está limitado, sujeito pelos 5 sentidos à percepção do mundo externo. Então nós dependemos da visão, da audição, do tato, de ter contato com o mundo externo e através desse contato levar essa informação para o espírito, já que somos espíritos encarnados. Quando a gente, ou em estado sonambúrico, quando a gente está no sono e se desloca da matéria, e por estar nesse estado de sono, sonho, a gente ganha uma certa mobilidade, uma certa liberdade e recobra certas capacidades de percepção que o espírito tem, porque é do espírito e não está mais tão limitado à matéria, ainda assim a gente ganha uma percepção maior. E quando a gente está encarnado, a gente tem uma restrição, uma limitação dentro daquilo que é percebido, que a gente consegue perceber de informações do mundo externo. Daí que um espírito protetor encarnado teria restrito também as suas possibilidades de auxílio àquele que é o tutelado, aquele que está sob sua guarda. Daí que o espírito desencarnado cumpre muito melhor o papel de ser um espírito protetor, porque guarda ainda na sua totalidade todo o seu conhecimento, as suas possibilidades, as suas capacidades de percepção, e pode dessa maneira então intuir muito mais facilmente e auxiliar muito mais facilmente aquele que está encarnado. Pergunta número 511. A cada indivíduo acha-se
ligado, além do espírito protetor, a um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal, essa questão remete um pouco àquela figura meio mitológica, né? Da figura do anjinho e do diabinho, né? Um em cada ombro aqui, que fica nos tentando o tempo todo ou para o caminho do bem ou para o caminho do mal, né? A pergunta diz o seguinte: nós temos, da mesma maneira que tem um espírito designado para ser o nosso protetor, o anjo da guarda, a gente também tem um espírito do mal que fica nos impelindo a fazer coisa errada? E a resposta diz assim: ligado não é o termo. É certo que maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, fala por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então a luta entre o bem e o mal, vencendo aquele por quem o homem se lhe deixa influenciar. A gente já comentou que onde está o nosso pensamento está a nossa conexão. Então, embora a gente tenha espíritos amigos, protetores, que nos auxiliam nos intuindo no caminho do bem, do correto, daquilo que é melhor para a nossa evolução, a gente pode se ligar através do pensamento a outros espíritos encarnados ou desencarnados, e via de regra isso acontece, que tem mais o nosso pensamento, que tem mais os nossos desejos, que tem mais a maneira como a gente, no final das contas, quer fazer muito mais do que a nossa consciência manda. Então, onde está o nosso interesse, está a nossa ligação, lá também estará a nossa conexão. Então, as conexões que a gente tem de espíritos menos evoluídos, e não do mal, né? Já que a gente também já falou sobre isso, mal e bem é uma questão de ponto de referência, né? Fala assim, não existem espíritos do mal, existem espíritos que não têm tanto conhecimento, não têm tanta evolução. E por não terem tanto conhecimento, ainda estão apegados a certas tendências ou certas inclinações, vamos dizer assim, para fazer aquilo que lhe é mais agradável, mais ligado normalmente aos desejos materiais, às satisfações materiais, do que às evoluções a nível do espírito, de conhecimento e evolução espiritual. Então, voltando para a questão, não existe um espírito do mal designado para nos acompanhar da mesma maneira que existe um do bem. Aqueles espíritos que, porventura, nos impelem ao caminho de fazer o que é errado, o fazem muito mais por uma conexão do nosso pensamento, por uma tendência nossa ainda de imperfeição, e que por conta disso são os elevados todos juntos num caminho que pode ser desastroso, ou pode estar muito mais ligado à matéria. Alguns amigos espirituais menos evoluídos, às vezes não ficam muito contentes com as nossas boas decisões. E não necessariamente porque queiram nos fazer mal, mas porque é como se perdessem um amigo de jornada. Então alguém que apronta junto, né, que de repente fala, vou parar de aprontar, vou agora endireitar meu caminho, vou começar a fazer boas decisões. Fala, não, por que você vai? Fica comigo, vamos ficar junto, tá gostoso aqui, a gente apronta junto, a gente se satisfaz junto. Então esses que têm interesse ainda, que ainda estão ligados mais com a materialidade, têm uma certa inclinação, uma certa tendência a quererem permanecer nesse estado. E quando alguém que começa a tentar endireitar o seu caminho foge dessa conexão, a tendência natural é que eles tentem fazê-lo, por perder esse contato, fazer com que aquele retorne para o seu caminho. E aí eles acabam desempenhando um papel importante na evolução, porque, como a gente já disse, o espírito protetor, ele nos intui, nos indica o bom caminho, mas permite que através do livre-arbítrio a gente faça as escolhas. Então as nossas escolhas trazem para a gente consequências das escolhas. E o erro acontece porque é através das más escolhas e das consequências das más escolhas que a gente aprende a tomar o caminho melhor. Então só depois de um sofrimento, infelizmente, é que a gente acaba descobrindo que aquele caminho não era bom e por causa disso, na próxima oportunidade, vou tomar um caminho diferente e não esse aqui. A gente há de chegar num momento na evolução onde a gente não precise mais de receber reprimendas ou correções, ou ter que reconstruir aquilo que a gente destruiu, ou passar pelo sofrimento causado pelas escolhas que fizemos, para um caminho onde a gente possa
escutando mais as boas inclinações e os bons caminhos, começar a fazer escolhas cada vez mais acertadas. E por conta disso, se ligar cada vez mais num caminho de evolução e por conta disso, se aproximar cada vez mais da verdadeira felicidade, não daquela felicidade aparente, daquela que parece que os gozos materiais trazem, né? A gente já falou assim, nós, por estarmos durante esse período encarnado na vida material, somos muito facilmente afetados pelas facilidades materiais, pelos gozos materiais. Eles têm um caminho, que é para dar para a gente também um refresco, para que a gente possa tomar a vida e seguir a vida em equilíbrio. Andar em equilíbrio significa estar caminhando o tempo todo nas duas pontas, usando aquilo que é possível de benesses e de prazeres que a vida material nos dá, sem abuso desses prazeres, porque é essa condição que mantém a vida, que mantém o equilíbrio, que faz com que a gente consiga evoluir. O difícil para a gente é conseguir andar com equilíbrio. Se a gente tende demais para um caminho, existe o desequilíbrio. Desequilíbrio é justamente isso. Estar desequilibrado significa não estar equilibrado. Se não estamos equilibrados, estamos em desequilíbrio, estamos em doença, estamos numa situação que não é uma situação boa. Se a gente tender, por outro lado, também a só ter uma vida santificada, né? Vamos, por outro lado, vou me isolar do mundo, não vou fazer mais nada, vou virar um monge, vou para o Tibete e vou ficar lá internado o resto da minha vida só cuidando do meu desenvolvimento espiritual. Fatalmente, eu vou perder grande parte do aprendizado, que é justamente o confronto com o erro, a possibilidade de errar, para que através do erro eu possa evoluir. Se eu nunca for exposto a nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de erro, eu não vou aprender, não vou ter sabedoria para poder reconhecer uma coisa da outra. Então a vida nos propõe condições e permite que a gente faça escolhas às vezes não tão acertadas, para que através desse equilíbrio de escolhas a gente vá ganhando sabedoria para poder evoluir mais rapidamente. Quando a gente começa a entender melhor esse caminho, a gente começa a evoluir mais rapidamente, mas até lá somos ainda feitos de escolhas, às vezes erradas, às vezes acertadas. As acertadas nos confirmam o caminho, as erradas nos indicam que o caminho não estava muito bem adequado e que precisamos modificar essas escolhas. Normalmente isso acontece ou na vida presente, quando ainda temos tempo de fazer correções de rota e começamos a escolher o nosso caminho, ou nas revisões que a gente faz pós-desencarne, quando a gente chega na espiritualidade e faz um balanço e nesse cômputo a gente descobre que algumas escolhas não foram bem acertadas, outras foram acertadas e se propõe para uma próxima jornada, numa próxima existência, fazer novas escolhas mais acertadas. Disso é feita a nossa evolução. É assim que a gente vai evoluindo. Então, mesmo o mal, mesmo aquilo que parece um descuido, como já foi falado em perguntas anteriores, né? Por que o nosso amigo, o anjo, nosso espírito protetor, simplesmente não fala tudo que a gente tem que fazer, a gente só escuta e não segue o caminho do mal? Porque essas escolhas seriam deles e não nossas. E que não existiria ali o livre-arbítrio. Se não existindo o livre-arbítrio, não existe aprendizado, não existe sabedoria. Seríamos autômatos. Seríamos alguém que só obedece ordens e não toma decisões próprias. Isso não é sabedoria. Sabedoria é saber escolher o caminho e escolher qual o caminho melhor a ser trilhado. Pergunta número 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? E a resposta: todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados com quem lhe simpatizam, que lhe dedicam afeto e que por ele se interessam, como também tem junto de si outros que os assistem no mal. Ou seja, a gente nesse jogo de tendências, onde a gente vai seguindo, testando e escolhendo, temos vários parceiros de jornada. Temos aqueles que convivem conosco, dos quais a gente ganhou simpatia e vai desenvolvendo um amor que se torna cada vez mais a nossa grande família. Esses que são próximos e com quem a gente se dá muito bem, existe uma certa tendência a gente continuar caminhando junto, mas existem outros também que caminham conosco, que às vezes têm aquela tendência de ainda estarem parados, ou ainda escolhendo, fazendo escolhas que estão muito mais ligadas a um processo que não é o caminho da elevação, mas sim um caminho de continuidade, ou de esgotar e tirar o máximo dos prazeres que é possível, como se não existisse o depois, se não existisse a ressaca. A ressaca
sempre vêm. Você precisa saber, então, como fazer para administrar essas escolhas. Pergunta 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de uma missão? E a resposta, não raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Reforçando aquilo que a gente já disse, onde está o nosso pensamento estão as nossas conexões. Se a gente tem pensamento de seguir uma determinada direção, um determinado caminho, aqueles que têm um pensamento simpático ao nosso, ou seja, pensam de maneira similar a nós, tem uma certa tendência da gente se agregar e caminhar junto nesses projetos, nesses caminhos de vida. Da mesma maneira acontece para o sentido contrário também. Então a nossa simpatia, a nossa conexão, os amigos que estão à nossa volta, são aqueles que participam desse processo e que podem ser, então, aqueles que caminham numa mesma turma no sentido da evolução e que por isso caminham num processo crescente, como não. Item A, da pergunta 513. Parece lícito inferir-se daí que espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não é isso? E a resposta? Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Pergunta número 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? E a resposta? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiseres. Espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, o anjo da guarda ou o bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. Como a gente já comentou, espíritos familiares é uma conotação, de uma certa maneira, restrita no nosso vocabulário de reencarnados, na medida em que familiar, no nosso conceito, é aquele que convive dentro da mesma família. E a gente também já falou que, na medida em que a gente vai tendo várias existências, a nossa família espiritual tende a ir crescendo. A gente, embora tenha aquele núcleo familiar, tem uma certa tendência a se reencontrar nas vidas seguintes, não é sempre o mesmo conjunto familiar, sempre a mesma família. Vai agregando pessoas saem daqui para cumprir determinadas missões de maneira diferente, outros se achegam à família, alguns se tornam simpáticos, outros nem tanto, alguns a gente reconhece na família as ovelhas negras, aqueles que são completamente diferentes da família, que podem ser estrangeiros, vamos dizer assim, que estão integrando a família naquele período para poder, utilizando daquele convívio familiar, também aprenderem. Podem ser alguém que a família tenha prejudicado e que nessa situação convida para fazer parte da família no sentido de auxiliar. Pode ser alguém que esteja vindo auxiliar a família, quer dizer, tem vários arranjos aqui que podem acontecer, sempre esses arranjos montados de maneira a prover a evolução para os indivíduos que fazem parte daquele conjunto, vamos dizer, daquele conjunto de pessoas que estão ali. Então, familiares mesmo, são, a gente poderia considerar na espiritualidade, aqueles espíritos que têm algum tipo de afeição e que já tiveram algum tipo de convivência. Daí, então, a maior ou menor simpatia entre eles. Como a gente já disse também, espíritos protetores têm uma característica diferente na medida em que eles devem ser com um nível de evolução espiritual superior. Os familiares, por uma natureza de convivência, têm aproximadamente o mesmo grau de evolução. Estão numa maneira muito próxima da evolução. Alguns, em algumas disciplinas, são um pouco mais evoluídos, outros menos evoluídos. Em compensação, alguns são melhores em outras disciplinas e outros não são. Então, esse conjunto, no geral, na média, tem quase todo mundo o mesmo grau de evolução. Dali, então, que os espíritos protetores estarem
um pouquinho distantes disso, que eles precisam ser um pouco mais evoluídos para poder ajudar os seus tutelados. Continuando, são bons esses espíritos familiares, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de uma boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Como tem um nível de evolução muito parecido conosco, tem um grau de influência não muito superior ao nosso e dependem também da proteção e do amparo de espíritos mais evoluídos. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal, que é o que eu falei. Afinidade, sintonia, faz com que os espíritos se agreguem e convivam num determinado momento. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de uma missão. No aspecto da missão, a gente encara a missão como sendo um objetivo válido, alguma coisa interessante, boa a ser alcançada. Espíritos que estão próximos por terem uma missão muito aproximada, muito parecida, como a gente já falou, por simpatia, tendem a se ligar. Espíritos perversos ou menos evoluídos, em geral, não dispõem de missão, porque qual seria a missão? Destruir a família? Não faz muito sentido na medida em que, quanto menos perfeitos os espíritos, menos capacidade de organização superior eles têm, menos capacidade de planejamento. Estão muito mais interessados na satisfação dos seus próprios interesses, dos seus próprios desejos, do que fazer uma missão orquestrada e planejada. Embora a gente saiba que na espiritualidade, espíritos perversos ou maus e que têm interesses em, às vezes, perturbar ou impedir o avanço da humanidade se organizem de uma maneira muito planejada, não quer dizer que espíritos maus sejam todos pouco inteligentes, muito pelo contrário, alguns são até bastante inteligentes, desenvolveram a capacidade mental, a capacidade de pensamento, mas não desenvolveram ainda as capacidades emocionais, emotivas, aquelas que dão essa combinação do equilíbrio entre o saber e o fazer da melhor maneira possível. A gente sabe que tem legiões de espíritos na espiritualidade que têm o interesse de atrapalhar a evolução porque se beneficiam com o estado menos adiantado das pessoas, porque pessoas mais evoluídas, mais adiantadas, são menos facilmente submetidas ao seu desejo, à sua inclinação. Então, à medida em que eu retenho e não permito que o espírito avance, que ele se modifique e que se coloque no caminho do bem, eu tenho uma legião de espíritos que eu posso mais facilmente manipular dentro das minhas orientações, dentro dos meus desejos. Daí, então, o interesse de algumas legiões de espíritos em atrapalhar a evolução dos outros seres. Mas a gente não pode considerar como sendo espíritos, não são espíritos superiores, são espíritos inferiores, só que só tem uma capacidade mental, uma capacidade de planejamento, às vezes mais evoluída, e que se utilizam de outros seres para conseguir as suas benesses. Até que um dia eles também se encontrem e se reformem e acabem por entender que o caminho deva ser diferente e que por causa disso então possa evoluir. Mais uma continuaçãozinha. Até na cidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Como a gente já falou, o nosso interesse leva a essas conexões, a maneira como a gente se liga, na medida em que eles tenham mais facilmente, através do discurso, uma conexão melhor, eles podem nos levar a um certo caminho que interesse a eles e não a nós. Mas é livre-arbítrio, é liberdade de cada um de nós escolher os caminhos que deve seguir. Então a gente vai, através dessa inclinação, fazendo as nossas escolhas. Voltando de novo, por que os espíritos superiores, aqueles que são nossos espíritos protetores,
permitem que às vezes a gente se enderece por caminhos ou escute essa lábia, vamos dizer assim, de espíritos que não estão muito inclinados em nos ajudar na evolução. De novo, porque é necessário que muitas vezes a gente erre para que aprenda através do erro. Dá para a gente entender, por exemplo, por que em alguns pontos da humanidade a gente teve alguns momentos bastante tenebrosos em que uma legião de espíritos foram levados por alguns espíritos a cumprir um caminho ruim, vamos dizer assim. Vamos voltar lá, alguns líderes espirituais, por exemplo, Tim Jones lá nas Guianas, que convenceu uma porção de pessoas que ele era o Salvador e que o fim estava próximo e provocou um assassinato coletivo quando ele não conseguia mais manipular e manter todo o grupo unido. As pessoas todas tinham consciência de que ele era do mal e que tinha interesses em só utilizar aqueles espíritos? Provavelmente não, porque senão teriam saído antes. Mas falharam no sentido de, através do livre-arbítrio, decidir por tomar caminho diferente. Algumas pessoas em contato com seres manipuladores conseguem, de uma certa maneira, descobrir que peraí, isso aqui não está muito bem, e escolhem sair daquele caminho, e o fato de terem errado ou terem caminhado para esse sentido permite com que elas aprendam com o erro e que não tomem o caminho novamente. Outros precisam, às vezes, sofrer um pouco mais, por não usarem do livre-arbítrio ou da consciência para poder observar e seguir num caminho mais correto, se deixam arrastar muitas vezes por um tempo muito longo. Como a nossa evolução ela não depende da existência presente, nós não temos uma única passagem aqui para aprender tudo que a gente precisa aprender, o nosso livre-arbítrio permite que a gente erre durante esse período e que eventualmente até faleça, porque a gente pode escolher caminhos de tal maneira que a gente possa morrer nessa existência, mas ainda assim, uma única existência é um período muito curto dentro da nossa evolução espiritual. Às vezes as escolhas são permitidas que a gente erre para que a gente possa, na revisão, estando na espiritualidade, decidir por caminhos diferentes na próxima jornada. A gente tende a achar que as escolhas são muito definitivas na existência atual e tudo que a gente faz aqui, alguns erros são irrecuperáveis. Então, todos os erros são recuperáveis, mesmo que não seja nessa existência, mesmo que seja para uma existência futura. Somos todos seres, criaturas, filhos de Deus, espíritos perfectíveis e se não somos perfeitos ainda, que estamos ainda num caminho de evolução, a gente vai continuar evoluindo e melhorando. Então, a qualquer sinalização, qualquer erro é permitido, porque o erro só tende a dar esse ingrediente necessário para que o espírito possa, sofrendo pelas escolhas que faz, fazer escolhas diferentes, mais acertadas nas próximas vezes. Pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? A gente já comentou um pouco. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Há seres, sim, que por possuírem um discurso muito bom, encantam às vezes muitas pessoas e que estabelecem um processo de fascinação. A gente também já comentou aqui em algum ponto atrás que a fascinação é um dos estágios da obsessão. A fascinação acontece quando o espírito, de tal maneira, se conecta com aquele que é o comunicador, com o espírito, que é o espírito que nesse caso está fazendo a fascinação, que abre mão do seu livre-arbítrio e começa a seguir tudo aquilo que é indicado. Então, é bom fazer isso? Tá bom, então vamos fazer isso. Vai fazer aquilo. Começa a seguir sem muito pensar. A fascinação ainda é um estágio inicial que permite ao espírito, através de seguir, isso acontece muito sem críticas a nenhuma religião específica, mas não é raro a gente ouvir de pessoas que passam a frequentar uma determinada igreja
e que passam a obedecer exatamente tudo aquilo que o pastor, que o padre, que aquele que é o principal da igreja recomenda. E passam a entregam seus bens e fazem tudo no interesse e na concepção de que aquele é o melhor caminho a ser feito. Algumas vezes isso, e num período de tempo, isso funciona, porque de uma certa maneira pode estabelecer certos parâmetros para que essas pessoas que estavam sem parâmetros nenhum possam, tendo algum parâmetro, colocar uma certa ordem na casa e fazer com que a coisa funcione. Isso cria um processo, ele estava certo, o que ele dizia estava certo, está funcionando. A partir dali, começa a existir um envolvimento e um condicionamento na medida em que aquele discurso, que é muito agradável e que parece ter funcionado, passa a ser obedecido sem critério de razão, sem livre-arbítrio, cegamente, por seguir a orientação do líder. No estágio de fascinação, em algum momento esse ser que é o seguidor vai falar, opa, peraí, isso aqui não está me parecendo bem não. Ou porque alguém convence, alguém fala, ou porque desenvolve um certo critério e começa a perceber que aquele caminho não é muito bom e pula fora. E nessa situação, então, existe o rompimento, e esse mal percorrido nesse caminho serve como aquele erro que foi aprendido, de na próxima vez não se deixar levar tão facilmente, porque tem consequências aquelas escolhas que foram feitas. Então, esse processo é permitido, embora os espíritos protetores estivessem o tempo todo dizendo, presta atenção, olha, presta atenção, ó o caminho, ó o que você está fazendo, presta atenção. Mas aquele atender cegamente aquilo que estava sendo orientado funciona durante um certo tempo. Se isso continuado, entra em estágios mais avançados de obsessão, quer seja no processo do último deles, a possessão, onde o ser já não tem mais nenhuma capacidade de reação, já não consegue mais reagir e simplesmente funciona como um autômato e obedece cegamente tudo aquilo que é colocado, sem jamais nenhuma capacidade de decisão e reação a respeito disso, né? Então, essa é só uma gradação, logicamente a gente tratou o menor caso e o maior caso, mas explica por que certos amigos espirituais, por terem uma tendência não muito boa, podem levar os seres a fazerem coisas erradas e por que isso é permitido pela espiritualidade. Por que se cada um de nós tem espíritos protetores, anjos da guarda, permite que muitas vezes façamos escolhas erradas? Porque, acima de tudo, está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio permite que a gente faça escolhas e que erre através das escolhas. E esses amigos, os espíritos protetores, nunca nos abandonam. Eles vão estar logo no momento seguinte da queda para nos acolherem após a queda, no sentido de nos orientar. Falar, tá vendo? Eu te falei, não vai por ali. Eu te falei. Mas eu não escutei. Mas eu te falei. Mas eu achei que estava certo então. Mas eu te falei que não era para fazer isso. Tá bom? Agora tá bom. Agora levanta daí, vamos caminhar. Vamos continuar. Vamos preparar, vamos reorganizar essa história, vamos fazer escolhas diferentes para uma próxima jornada, no sentido de permitir a evolução. Mas, novamente, isso tudo é permitido porque, primeiro, livre-arbítrio, cada um de nós tem o direito de decidir o que fazer, mesmo que seja errado, né? E porque Deus, acima de tudo, permite que a gente faça errado, porque o nosso projeto é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. É um projeto para uma existência espiritual inteira. E uma vida executada errada, ou 2 ou 3 vidas, não são nada perante a evolução da humanidade. Vários amigos espirituais que hoje estão em alta escala de evolução, que são representados por santos, já foram seres que estiveram, às vezes, no caminho muito ruim, muito mal, e que enganaram muitas pessoas, mas que em determinado momento se perceberam como fazendo aquilo e, para corrigir todo o mal que tenham feito, começam a entrar no caminho do bem e começam a se colocar no sentido de se sentirem compelidos a ajudar outras pessoas que estão no caminho mal, no caminho do erro, e de maneira que possam, justamente por saber como é que é aquilo, por saber todas as artimanhas dessa convocação ou dessa fascinação que é estabelecida, trabalham na espiritualidade no sentido de auxiliar aqueles que hoje são os enganados, sem tomar
da pessoa o livre-arbítrio, permitindo que essas escolhas, essas recuperações de amigos que tomaram caminhos ruins possam funcionar no caminho da evolução. De novo, a perfeição é o nosso grande projeto. Nós somos seres todos imperfeitos, mas perfectíveis. Deus confia em cada um de nós, por isso permite que a gente erre o quanto a gente quiser, porque a gente sabe que no final das contas nenhuma ovelha será deixada de lado, nenhuma ovelha será desgarrada. Num determinado momento a correção virá, o caminho virá e a nossa evolução e a verdadeira felicidade. Por isso que as coisas acontecem como são e precisam do seu tempo de maturação para que a verdadeira sabedoria possa acontecer então. Bom, a gente para por aqui, a gente segue então na próxima sessão com mais um pedaço desse tema, Anjos da Guarda e Espíritos Protetores, que está no capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!